E se, em algum momento entre 1970 e 1980, enquanto psicografava mensagens de mortos ilustres, sob a luz fraca de uma lâmpada em Pedro Leopoldo, Chico Xavier tivesse interrompido a escrita, erguido lentamente os olhos humildes e com a voz quase inaudível, dito a um dos presentes: "Vejo um homem de uniforme, forte, polêmico, que carrega o nome de um arcanjo. E ao redor dele, o ano de 2026 brilha como um marco que decidirá se o Brasil mergulha ou se salva." Quem naquela sala simples poderia imaginar que décadas depois essa frase aparentemente perdida entre milhares de páginas psicografadas ressurgiria exatamente agora, quando o calendário se aproxima perigosamente daquele ano fatídico? A sensação que paira hoje entre pesquisadores do espiritismo mais sérios não é de curiosidade superficial, mas de um calafrio contido. Nos últimos meses, arquivos antes esquecidos do Centro Espírita Luiz Gonzaga começaram a ser reexaminados por uma equipe discreta de estudiosos que, ao cruzar datas, símbolos e nomes mencionados em cartas psicografadas nunca publicadas, deparou-se com referências que se encaixam, com precisão perturbadora, na trajetória de Jair Messias Bolsonaro. Não se trata de uma mensagem direta, nominal, como as entidades nunca foram tão óbvias, mas de fragmentos simbólicos que, reunidos, desenham um rosto reconhecível: o militar, o discurso inflamado, a proteção divina reivindicada, a divisão visceral do país e, sobretudo, o ano de 2026 aparecendo repetidas vezes como um ponto de convergência onde o destino da nação pende sobre o fio de uma escolha. Chico Xavier jamais fez previsões políticas ostensivas. Sua missão, ele repetia, era consolar, não alarmar. No entanto, aqueles que conviveram com ele contam que, em raros momentos de transe mais profundo, o médium deixava escapar visões de grande escala, imagens que só eram compreendidas anos ou décadas depois. Ele mesmo anotava, com letra miúda, datas que lhe eram mostradas e que só deveriam ser abertas em tempo oportuno. Uma dessas anotações, guardada até 2024 por determinação testamentária, trazia apenas uma linha enigmática: 2026, o capitão e o dragão, o Brasil à beira do abismo ou do salto. A expressão, o capitão, já havia aparecido em outras psicografias referentes a figuras militares do passado, mas nunca associada a um futuro tão próximo, e a um nome que, na época em que a mensagem foi escrita, ainda era de um obscuro deputado federal. Por que exatamente agora essa visão ganha força? Porque os sinais que acompanham a mensagem, segundo os pesquisadores, estão se alinhando de forma quase literal. A polarização atingiu níveis nunca vistos. Desde a redemocratização, instituições tremem, profecias antigas de outros videntes brasileiros, como a de Frei Galvão e a do Padre Cícero sobre um tempo em que o Brasil será governado por um homem de espada, reaparecem em rodas de conversa como peças de um quebra-cabeça macabro. E, principalmente, porque 2026 não é apenas mais um ano eleitoral. Será o momento em que se decidirão, em sequência apertada, o sucessor de um presidente que mudou radicalmente o país. Logo em seguida, o centenário da República Velha, carregado de simbolismo para correntes esotéricas que veem ciclos de 100 anos como portais de transformação. Espíritas mais tradicionais torcem o nariz. Dizem que forçar interpretações políticas é desvirtuar a pureza da doutrina. Mas até entre eles, cresce o desconforto silencioso de quem leu as entrelinhas e sentiu um arrepio. Já os analistas políticos que se aventuram pelo terreno espiritual sussurram que, se houver mesmo algo além do véu, talvez estejamos vivendo o prólogo de um capítulo escrito há meio século por mãos que não eram deste mundo. O que Chico realmente viu quando o ano 2026 se acendeu diante dele como uma lâmina? Foi salvação ou juízo? Um Brasil una-se sob liderança improvável ou a definitiva fragmentação da nação? E, sobretudo, por que o destino parece ter escolhido justamente o homem mais amado e mais odiado do país para carregar nos ombros o peso dessa encruzilhada? A resposta, guardada em fragmentos de papel amarelado e em interpretações que arrepiam a espinha, começa agora,
a querer vir à tona. A sala de reuniões do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, estava às escuras, exceto pelo facho de luz de uma lanterna de celular que tremia na mão de Dona Carmen, a arquivista mais antiga da casa. Eram 3 horas da manhã de uma quinta-feira de outubro de 2024, quando ela abriu, finalmente, o último envelope lacrado com a caligrafia fraca de Chico Xavier e a instrução somente quando o Brasil estiver sangrando pela boca. Dentro, apenas 3 folhas amareladas, grampeadas, datadas de 17 de junho de 1981, exatamente 1 ano antes da desencarnação do médium. A primeira folha trazia uma psicografia assinada por Humberto de Campos, ou melhor, pelo espírito que usava esse nome. O texto começava sem preâmbulos. Vejo o capitão em 2026 de pé diante de uma multidão que não é mais brasileira, mas 2 nações dentro de uma só. Metade canta o hino com a mão no peito. Metade cospe no chão ao ouvir a palavra pátria. Ele está mais magro, os cabelos totalmente brancos, mas a voz ainda troveja. Carrega na mão direita uma espada que não é de metal, mas de luz. Na esquerda, uma corrente partida. Atrás dele, o dragão de 7 cabeças já não ronda. Já mordeu. Carmen precisou sentar-se. Continuou lendo em voz baixa, quase sem ar. O dragão tem nomes que o povo conhece: mentira, ódio, medo, vingança, traição, pobreza absoluta. E o 7º nome não foi dito porque, quando a entidade tentou pronunciá-lo, a caneta de Chico rasgou o papel. Embaixo do rasgo, apenas uma palavra escrita à força: covardia. A mensagem prosseguia: em 2026, haverá 3 tentações sobre o capitão, como houve sobre o mestre no deserto. A primeira tentação será o poder absoluto oferecido pelos que vestem togas negras. A segunda será a vingança oferecida pelos que vestem vermelho sangue. A terceira será o exílio dourado oferecido pelos que vestem dólares verdes. Se aceitar qualquer uma, o dragão vence e o Brasil entra em trevas, que durarão o tempo de vida de 3 presidentes. Se rejeitar as 3, terá de pagar com a própria carne, mas a luz da espada crescerá, e o dragão será acorrentado por 100 anos. Na segunda folha, a letra mudava, era a caligrafia pessoal de Chico, não psicografada. Ele escreveu, trêmulo: pedi para não ver o fim. Não me foi concedido. Vi o capitão sangrando no chão do palácio, mas sorrindo, porque o dragão estava preso. Vi também o capitão de pé no palácio, ileso, mas com olhos mortos, porque o dragão estava solto dentro dele. As 2 cenas aconteceram no mesmo dia. Só uma frase fará a diferença entre uma e outra. Não me deixaram ouvir qual é a frase. Só sei que começa com meus irmãos e termina com algo que o Brasil nunca ouviu de um governante. A terceira folha era a mais curta. Apenas uma linha, escrita com letra tão forte que furou o papel. 2026 não é eleição. É julgamento do capitão e julgamento do povo que o escolheu, o odiou ou fingiu que ele não existia. Carmen chorou em silêncio por quase 1 hora. Depois, fotografou tudo e mandou, sem identificação, para 3 pesquisadores de confiança: um espírita histórico de São Paulo, um teólogo católico progressista de Brasília e um general reformado. Curiosamente, havia sido o ajudante de ordens de Bolsonaro nos anos 80. Nenhum dos 3 se conhecia. Em menos de 48 horas, os 3, separadamente, chegaram à mesma conclusão. As descrições batiam com uma precisão que desafia o acaso. Mas o que realmente transformou o caso em algo incontrolável foi um áudio vazado 2 semanas depois. Nele, uma senhora de 87 anos, antiga datilógrafa de Chico, conta que, em 1981, ao datilografar uma mensagem, ouviu o médium falando sozinho no quarto ao lado. Gravou escondido com um gravador de fita cassete. A qualidade é ruim, mas dá para ouvir claramente Chico, com voz angustiada, repetir 3 vezes: Deus me perdoe, mas eu vi o Bolsonaro morto por amor ao Brasil e vi o Bolsonaro vivo por ódio ao Brasil. As 2 coisas no mesmo dia. Só depende da frase. O áudio terminava com Chico chorando como criança. Desde então,
os fragmentos não param de aparecer. Uma carta psicografada em 1977 fala de um homem chamado Jair, que será chamado de mito e de monstro na mesma frase. Outra, de 1980, descreve um 8 de janeiro que não será o fim, mas o ensaio do que virá em 2026. E, a mais aterradora, uma mensagem de 1979, em que Emmanuel diz: o capitão não cairá por inimigos, cairá se cair, por amigos que dirão amar o Brasil, mas amarão mais a si mesmos. Pesquisadores agora trabalham dia e noite cruzando cada palavra. Uns rezam para que seja apenas coincidência. Outros, em segredo, já começaram a rezar para que seja verdade, porque se for, ainda há chance de mudar o final. E no meio desse turbilhão silencioso, uma única certeza: 2026 não será apenas mais um ano. Será o dia em que o Brasil descobrirá se aprendeu a perdoar ou se apenas aprendeu a trocar de algoz. Que frase será essa capaz de dobrar o destino de uma nação inteira? E quem, afinal, terá coragem de dizer quando chegar a hora? O relógio da sala de reuniões marcava 4h17 da madrugada de 2 de novembro de 2025, quando o último envelope foi aberto. Dessa vez não era em Pedro Leopoldo nem em Uberaba, mas numa casa discreta, no bairro de Perdizes, em São Paulo, onde 5 pessoas, 3 pesquisadores espíritas, um perito em grafoscopia aposentado do Instituto de Criminalística e um coronel da reserva que pediu anonimato, se reuniram sob juramento de silêncio até o fim do ano. O envelope, grosso e pesado, trazia no verso a letra inconfundível de Chico, para ser aberto quando o capitão estiver novamente elegível e o dragão mostrar todas as 7 cabeças ao mesmo tempo. Dentro havia um maço de 28 folhas presas por um clipe enferrujado e um pequeno crucifixo de madeira quebrado ao meio. A primeira página começava sem saudação. Filhos, escrevo com dor no coração porque me foi permitido ver o dia exato, 11 de outubro de 2026, domingo. O capitão estará com 71 anos, 7 meses e 7 dias de idade. O Brasil estará partido em 3 pedaços que não se falam. O Sul que quer separar-se, o Nordeste que quer vingar-se e o Centro que quer esquecer-se. Às 17h17 o sol estará exatamente atrás do Palácio da Alvorada, formando no gramado a sombra perfeita de uma cruz partida. Nesse minuto o capitão subirá ao púlpito improvisado no gramado. A multidão será de milhões, mas metade estará ali para salvá-lo e metade para linchá-lo. Televisão nenhuma transmitirá ao vivo. Todas as emissoras terão sido silenciadas por ordem judicial ou por medo. A entidade, que se identificou-se apenas como um antigo tribuno romano, continuou com detalhes que fizeram o perito grafológico derrubar o copo d'água. O capitão estará vestindo terno azul marinho, gravata vermelha e por baixo da camisa um colete à prova de balas que não por medo de tiros, mas porque já terá sido ferido por faca 3 meses antes, em Juiz de Fora novamente, no mesmo local da primeira vez. A cicatriz antiga terá se aberto como sinal. Ele saberá que aquele é o dia. Subirá mancando levemente do joelho direito, que terá sido operado às pressas após um atentado frustrado em 8 de setembro de 2026. Não haverá música. Apenas o vento forte que vem do lago, carregando o cheiro de pólvora de fogos de artifício que alguém soltou no setor militar em saudação irônica. It's different 10. As 28 folhas descreviam o que aconteceria nos 67 minutos seguintes com precisão cirúrgica. Às 10h29, o capitão começará a falar, mas será interrompido por vaias tão intensas que os vidros do palácio tremerão. Às 10h44, uma mulher de vermelho subirá ao palco com uma faca escondida. Será contida por seguranças, mas conseguirá gritar traidor antes de ser arrastada. Às 10h58, um drone sobrevoará o local e projetará no céu a imagem gigantesca do dragão de 7 cabeças. O povo entrará em pânico. Alguns cairão de joelhos rezando, outros correrão, muitos gritarão. É o fim. Nesse exato momento, o capitão ficará sozinho no palco.
porque até os seguranças terão corrido para proteger as próprias famílias. E então virá o minuto do silêncio absoluto. Segundo a psicografia, às 18h03 o vento cessará de repente. Nenhuma folha se mexerá. Milhões de pessoas calarão a boca ao mesmo tempo, como se uma mão invisível tapasse o Brasil inteiro. O capitão erguerá o microfone com a mão trêmula. Terá apenas uma chance, uma única frase. A entidade escreveu a frase inteira, mas Chico, com letra própria, riscou quase tudo, deixando apenas as primeiras palavras visíveis. Meus irmãos, eu errei quando... O resto foi apagado com tanta força que o papel se rasgou. Embaixo, uma anotação desesperada de Chico. Não me deixaram escrever o resto. Disseram que a frase tem de nascer no coração dele, não na minha mão. Se ele completar com orgulho, o dragão vence. Se completar com humildade, o dragão será preso. Nas páginas seguintes vinham as duas versões possíveis do futuro, descritas como se fossem filmes projetados simultaneamente na mesma tela. Versão 1. A do orgulho. O capitão completa a frase com "Eu errei quando confiei em alguns de vocês", e aponta o dedo para a multidão. Nesse instante, o céu escurece artificialmente blackout nacional, programado por hackers estrangeiros. Quando a luz volta, 20 minutos depois, o capitão está sendo carregado nos ombros por milícias armadas. O Congresso já foi invadido. O STF já foi dissolvido. Começa o regime do dragão. O Brasil entra em guerra civil que dura exatamente 1117 dias. Ao final, o país é dividido em 4 repúblicas. A maior delas chama-se Nova República do Sul e tem como símbolo o dragão. Versão 2. A da humildade. O capitão completa a frase com "Eu errei quando achei que podia salvar o Brasil sem me salvar primeiro", e cai de joelhos diante do povo, chorando como criança. Nesse momento, uma chuva fina, quente, começa a cair, mesmo sem nuvem no céu, fenômeno que os cientistas nunca explicarão. A multidão, primeiro atônita, começa a chorar junto. Pessoas que se odiavam há anos se abraçam no gramado. Militares baixam as armas. Juízes tiram as togas e se ajoelham. A transmissão, que estava cortada, volta magicamente ao ar, e o mundo inteiro vê o capitão pedir perdão em nome de todos os governantes que um dia dividiram o povo. O dragão aparece no céu outra vez, mas agora acorrentado por uma corrente de luz que sai do crucifixo quebrado que o capitão tira do bolso e ergue com as 2 mãos. A entidade termina. E assim o Brasil dará ao mundo o exemplo que o mundo espera desde que o mestre se foi, o exemplo do perdão político. As últimas 3 folhas são anotações pessoais de Chico, escritas nos dias seguintes à psicografia. Neles ele confessa que pediu para morrer antes de 2026, porque não suportaria ver qual das 2 cenas se tornará real. Escreve também que na noite da visão acordou gritando "Acorda, Jair!", e que nunca soube por que gritou exatamente esse nome, já que, em 1981, Jair Bolsonaro era apenas um capitão desconhecido no interior do Rio. Quando a leitura terminou, na casa de Perdizes, ninguém falou por longos minutos. O coronel chorava em silêncio. O perito grafológico confirmou. A caligrafia é de Chico. Sem margem de erro, 0. A arquivista, já idosa, apenas disse: "Faltam 345 dias." Desde aquela noite, os 5 formaram um pacto. Não contam tudo o que leram, mas começaram a espalhar, em pequenos círculos, uma única pergunta que não sai da cabeça de ninguém que a ouve. No dia 11 de outubro de 2026, quando o silêncio cair sobre o Brasil, e o capitão erguer o microfone com a frase pela metade na boca: "Meus irmãos, eu errei quando... O que virá depois?" Porque, segundo o que foi visto por Chico Xavier, o destino de todos nós caberá inteiramente nessas próximas palavras que ainda ninguém sabe se serão de ódio ou de perdão. E o relógio não para. A madrugada de 11 de outubro de 2026 chegou sem alarde. Não houve trovões, nem eclipse, nem sirenes. Apenas um calor anormal para Brasília em outubro e um silêncio que começou nas periferias e foi engolindo a cidade como uma onda lenta.
Às 16h47, o Palácio da Alvorada estava cercado por 2,5 milhões de pessoas, talvez 3. Metade vestia verde-amarelo, metade vermelho ou preto. Entre os dois mares humanos, havia um corredor de 50 metros vigiado por soldados que já não sabiam para que lado apontar o fuzil. Todas as emissoras de TV estavam fora do ar desde as 14 horas, por decisão do TSE confirmada pelo STF. Apenas as rádios piratas e lives de celular transmitiam imagens tremidas. Às 17h12, o capitão apareceu na porta do palácio. Estava exatamente como descrito 45 anos antes. Terno azul marinho, gravata vermelha, mais magro, cabelo inteiramente branco, mancando do joelho direito. Sob a camisa, o volume discreto do colete. No bolso, o crucifixo quebrado. Subiu sozinho ao palanque de madeira montado no gramado. Não havia assessores, não havia família, não havia banda. Só ele, o microfone e o sol atrás formando a cruz partida na grama. Às 17h29 começou a falar. A voz saiu rouca, quase sem força. Meus irmãos. A vaia foi tão brutal que o som estourou caixas de som a 500 metros dali. Garrafas voaram. Uma mulher de blusa vermelha conseguiu furar o cordão e correu com uma faca na mão. Foi agarrada a 3 metros do palco. Gritou, traidor, antes de ser arrastada. O capitão nem se abaixou. Continuou de pé, olhando para a frente, como quem já espera o que vem. Às 17h58, o drone surgiu. Gigantesco. Projetou no céu a imagem do dragão de 7 cabeças, perfeita, em alta definição, girando lentamente. O pânico foi instantâneo. Gritos, correria, gente pisoteada, mães perdendo filhos, tiros para o alto. Em menos de 1 minuto, o palco ficou vazio. Até os seguranças correram. Só sobrou ele. Então, às 18h03, aconteceu o que ninguém conseguiu explicar depois. O vento parou. O som parou. O Brasil inteiro calou a boca ao mesmo tempo. Quem estava em casa, no bar, na igreja, no quartel, sentiu a mesma coisa. Uma pressão no peito e a certeza absoluta de que algo maior. Celulares pararam de transmitir. Rádios ficaram mudos. Até os cães pararam de latir. No silêncio absoluto, Jair Messias Bolsonaro ergueu o microfone outra vez. Os olhos estavam vermelhos. A mão tremia tanto que o microfone batia nos dentes. E disse, com a voz partida, meus irmãos, eu errei quando achei que podia salvar o Brasil sem me salvar primeiro. Eu errei quando achei que bastava gritar mais alto que o ódio. Eu errei quando dividi para governar. Eu errei quando confessei só com a boca e nunca com a alma. Eu errei e peço perdão a cada um de vocês, de joelhos. E caiu de joelhos. Não foi teatral, foi desabar. O microfone escapou da mão, rolou pelo palco, mas o som continuou saindo, como se o próprio ar carregasse a voz. Ele tirou o crucifixo quebrado do bolso, ergueu com as 2 mãos trêmulas e, chorando como quem perde tudo, completou. Perdoem-me, como eu perdoo quem tentou me matar, quem me chamou de monstro, quem desejou minha morte. O Brasil só será salvo se a gente parar de querer ter razão e começar a querer ter paz. Naquele exato segundo começou a chover. Uma chuva quente, fina, sem nuvem no céu. Cientistas nunca explicaram. Milhões de pessoas que segundos antes se matavam de ódio começaram a chorar juntas. Primeiro baixo, depois alto, depois em gritos de alívio. Pessoas que não se falavam há 10 anos se abraçaram no meio da multidão. Policiais jogaram os escudos no chão. Manifestantes de lados opostos se ajoelharam na grama molhada. O dragão ainda estava projetado no céu, mas agora as 7 cabeças pendiam, como se dormissem. Uma corrente de luz visível para todos, filmada por milhares de celulares que voltaram a funcionar magicamente, envolveu a imagem e a arrastou lentamente para baixo, até sumir no horizonte. Às 18h27, o capitão foi erguido pela multidão, não como herói, mas como irmão. Carregado nos ombros, chorando, ele só repetia, obrigado, obrigado por me perdoarem. Naquela noite não houve vencedor de eleição. Não precisava mais.
O Brasil acordou no dia seguinte com outra alma. As pesquisas eleitorais foram suspensas por acordo entre todos os candidatos. Formou-se um governo de transição civil-militar espiritual que durou exatamente 7 meses, até que novas eleições fossem feitas em clima de paz nunca antes visto. A bandeira nacional voltou a ser apenas uma, sem cores partidárias. As redes sociais, por semanas, só tinham uma hashtag: perdão. Jair Bolsonaro nunca mais concorreu a nada. Viveu mais 16 anos, discretos, em uma chácara no interior de São Paulo, recebendo gente de todos os lados que ia apenas para ouvir, em silêncio, o homem que um dia carregou o país nas costas e escolheu cair de joelhos para salvá-lo. Em 2042, quando morreu dormindo aos 87 anos, encontraram na mesa de cabeceira o crucifixo quebrado colado com fita adesiva e um bilhete escrito à mão: Tico, agora eu entendi a frase. Obrigado por ter esperado por mim. No mesmo dia, em Pedro Leopoldo, o sino do Centro Espírita Luiz Gonzaga tocou sozinho às 18h03, exatamente a hora do silêncio de 2026. E o dragão nunca mais foi visto. O Brasil aprendeu, enfim, que a maior vitória não é vencer o outro, é vencer a si mesmo.